Seja bem-vindo ao Advisor Tech, um episódio de tecnologia com o Advisor Adenis de Sá, CEO da Tecnovix. Sou eu aqui presente mais uma vez com vocês. E hoje estou aqui com o meu querido amigo Josi, nosso gerente de contas. Eu quero que você se apresente, Josi, para a equipe ver aí quem é você, o que você faz na Tecnovix, como você chegou até a Tecnovix. Eu acho que já vai abrir um pouco dos nossos bastidores. Obrigado, Adenis, pelo espaço aqui, né? Fazer parte da Tecnovix. Nós nos conhecemos há uns 2 anos já, né? Em outra empresa. Legal. E a gente trouxe um pouco dessa tecnologia, né? Você falando sobre tecnologia, falando um pouco, eu gostava, tinha os meus pequenos projetos. E a gente acabou unindo, né? Um pouco do seu conhecimento, um pouco da minha experiência voltado para o cliente, na carteira de cliente. E hoje eu sou muito grato e tenho um papel muito importante na empresa, que é o gerente de contas. Então, eu faço toda essa parte do cliente, do atendimento, de tratar bem o cliente, de entender o que ele necessita naquele momento e através daquilo a gente simplificar. Né? Legal. Então, algo que eu vivencio assim, no dia a dia da empresa, que é algo que eu queria até te perguntar. Nossa, olha, agora o Josi, o Josi vai me colocar aqui na saia curta, hein? Não, mas... Ele vai fazer a pergunta-chave dos clientes aqui, meu Deus. Não, o que acontece, né? Na minha carteira de cliente, acontece muito disso. Então, assim, Josi, eu preciso marcar uma reunião com você para a gente tratar sobre esse assunto. Ok. Mas o mais bacana que acontece, né, no dia a dia, é que aquela primeira reunião, ela se torna algo tão amplo, assim, você abre a mente do cliente de uma forma tão esplêndida, que ele chega com um propósito e sai com outro. Então, isso, no decorrer do tempo, o cliente volta, tenta fazer essa nova conexão para poder conversar diretamente com você. Legal. E é algo que isso no dia a dia é bacana. Inclusive, quando eu chego a ter essa comunicação, eles tentam fazer com que o Adenis participe dessa reunião. Uhum. Porque a visão que você traz do projeto, que ele está ali em mente, eu vou abrir, eu tenho uma empresa, eu quero abrir, eu vou fazer assim, dessa forma, eu creio que dá certo. E quando você leva essa clareza, né, até em alguns casos o cliente ele sai um pouco assim meio abatido, assim... Chateado. Eu fui lá para comprar, o cara não quis me vender, né? Essa é a verdade. Não, mas isso é bacana, sabe por quê? Tá vendo? Você veio para comprar... Já aconteceu isso com um cliente nosso, que ele veio com esse propósito. Eu até falei para você no final da reunião. Pô, ele saiu, né? A pessoa saiu meio abatida e tal. Mas retornou para uma segunda reunião. E onde aquela primeira clareza abriu um novo leque. Né? E hoje em dia a gente né, ter essa parte o contato, a venda, assim, como eu sempre falo para você, acima de tudo, é relacionamento. Sim. Então não adianta você querer empurrar algo para o cliente só porque você quer vender. Não, você tem que entender, né? Sim. Qual é o propósito da empresa dele, o que ele está tentando almejar naquele momento. Uhum. E ali, naquela mesa de reunião, de algo que seria em torno de 1 hora, dura 3, 4 horas. Mas isso é bom. Verdade. Porque você acaba esclarecendo. Então, assim, o cliente, assim, ele acaba economizando no projeto dele. Então, eu gostaria de saber como que você faz. Eu entendo que até pelo tempo de empresa que você tem, de tecnologia, por tudo que você já passou. E eu gostaria de entender qual é essa metodologia. Legal. Pô, aí você tá querendo a senha da Mega Sena, né? Lógico. É lógico. Olha, o Josimar tá querendo saber a metodologia que nós aplicamos para entender, né, como o processo ali acontece do diagnóstico, né? O que acontece, Josi? Dentro daquele primeiro momento que eu sento com o cliente, eu primeiro preciso ouvi-lo, que é algo que poucas pessoas querem ouvir. E às vezes, nessa primeira hora, é ele que fala. E ele que fala, isso. Então, às vezes, não fecha o tempo. Então, de fato, é o primeiro papel que, às vezes... Quando você faz a pergunta certa, que eu acho que é o segundo ponto, ele acaba te dando
e entrando num rapport ali que a gente chama, né, de uma forma mais conectada, um ambiente, né, todo propício para isso, ele acaba entendendo que você fez uma pergunta que, às vezes, quem não está preocupado com o negócio dele não faria. Começa a partir daí. Uhum. Então, essas perguntas chaves, elas direcionam informações, claro, que eu entendo alguns critérios importantes. Primeiro, maturidade, se ele é o decisor, se ele está passando por um momento difícil dentro do negócio, que é natural, né? O empreendedor hoje que não esteja passando por isso não é empreendedor, principalmente no Brasil. Então, e qual é a solução que ele trouxe para aquele problema? Obviamente, sempre cruzando o meu diferencial, tecnologia. Certo. Eu não sou advogado, não sou marketing, não faço milagre. Mas aquela visão que você tem, né, de apresentar para o cliente, ele chega com a primeira... Ó, esse é meu projeto e eu quero clareza sobre esse projeto. Legal. Então, é o que você fala. Primeiramente, você escuta. Isso. Primeiro passo é escutar. Isso. Tá. Isso aí. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, fazer a pergunta certa, né? Ou seja, qual é, dentro daquele negócio, claro, né? O que você está fazendo nesse momento, o que você já tentou fazer, quanto você... E tem perguntas que não cabem, dependendo do perfil e personalidade da pessoa também. Sim. Obviamente, você fazer uma leitura rápida ali, né? Se a pessoa está confortável. Eu acho que faltou acho que o ambiente também no sentido agradável. Acho que isso também conta bastante. Assim, acho a Tecnovix, né? Por ser uma empresa de tecnologia, se você entrar lá, você conhecer o ambiente, é muito diferente. É muito diferente. Daquilo que a gente está acostumado a ver no dia a dia. Acho que sabe? o ambiente... A decoração, o ambiente, a sala de reunião. Então, assim, eu acho que muda muito. Eu fiz um experimento, inclusive eu analisei nas minhas últimas 30 reuniões, né, o nosso modelo de transcrição, e eu perguntei o modelo, e aí, qual é o padrão identificado aí nas minhas reuniões? Sim. Ele falou, Denis, você, no primeiro momento, você quebra o padrão. Totalmente. Você chega, né? Você chega na reunião, o cliente chega lá e você quebra. Você desconstrói ali, fala de outro termo, deixa o ambiente mais leve. E porque às vezes você já chega de cara para a reunião, não, o meu problema é quando o cliente já começa assim, eu já falei, ele veio aqui só para pegar uma informação, ele não está preocupado com o negócio. Ele, enfim, pode ser até online, entendeu? Você faz essa leitura do cliente ali naquele exato momento naquele da reunião. Momento, entendi. Porque se eu trazer uma outra circunstância, o cara... E aí, já vendeu muito hoje? É uma pergunta. É uma pergunta, sim. E aí, como que tá os negócios? E a taxa? E aí, tá impactando? O que tá fazendo? Estamos aqui, ou seja, eu me coloco no mesmo lugar dele, naquele momento. Eu me equiparo a ele antes de começar a reunião. Eu sou como você aqui nesse primeiro momento. Eu tenho os mesmos problemas que você. E você pode confiar em mim. Então, esse é o primeiro ponto. O relacionamento, né? Isso. Então, ali depois desse passo, ele nem percebe, mas ele já tá falando do negócio dele. Sim. Aí a gente já tá falando de um termo, daqui a pouco... E aí ele já entrou e eu já comecei a falar da Tecnovix, eu já comecei a falar o que eu faço. E aí quando ele começa a falar do problema... Isso pode ser na segunda reunião, né? Pode ser a segunda ou até mesmo no final da primeira. E aí ele fala, cara, eu passei, tomei um café e tal. E eu falei, aqui você veio para tomar café. Essa é a verdade. Aí ele falou, pô, isso é muito estranho. Eu falei, não é estranho, porque você não pode comprar de primeira, né? Isso não é um produto que você não sai de casa hoje e vai lá e compra um apartamento porque você tá gostando. Ou pode ser até barato um produto, mas enfim, são produtos que não cabem uma compra sem consciência. Sim. Você vai chegar lá no seu negócio, vai mudar tudo hoje porque você acordou com dor de cabeça. São produtos que impactam o negócio. Então, acho que a tecnologia ela é um produto de uso responsável. Como o marketing, como o direito, a advocacia, a contabilidade. Você não contrata qualquer contador. Você não contrata qualquer empresa de marketing. Você não contrata. Se você contrata errado, você vai sentir na pele. Sim. Entendeu? Então, eu vejo que primeiro esse é o ponto. Agora, entrando na clareza, o empreendedor, ele sabe a resposta do que ele precisa. Ele só não sabe como operacionalizar. Então, o que acontece?
obviamente, dentro das suas maturidades. Tô levando em consideração um empresário, um executivo que já tem aí seus 3, 4, 5 anos de empresa. Um exemplo do nosso cliente, que você falou lá da área médica. Cara, ele sabe operar o negócio dele. Ele só não consegue operar de outras formas que ele ainda não conhece. Então, quando você tira e leva... Olha, você opera teu negócio aqui dentro do WhatsApp. Você manda essa planilha aqui, você confirma essa transação, você abre o Excel, você faz isso e tal. E aí, quando você leva ele, ó... Isso aqui é trabalhoso. Tá tudo bem. Você pode continuar. Tem outra forma. É essa. Aí você entra muito na questão do tempo também, né? Porque ele tem algo tão... Ali na caneta. Digamos que ele tem todo o projeto dele, toda a parte do processo, né? Dele, tudo ali ainda é manual. Sim. Quando ele traz essa... Eu não diria nem esse problema, né? Ele traz esse projeto. Olha, eu queria automatizar tudo isso aqui na Tecnovix. Então, assim, o primeiro passo, ele te apresentar a forma que ele faz, as planilhas que ele tem. Então, assim, explica para mim como que você faz para fazer essa leitura, né? Depois desenvolver essa automação. Sim, o primeiro passo é isso. Eu preciso entender... porque é como se... É um pouco o que eu falei nos outros episódios. Tem coisas que começam pelo MVP, né? Então, sim, não dá para fazer tudo grande. Eu preciso entender de cada automação que ele deseja, ou até mesmo de cada processo que ele deseja automatizar, como ele gera valor em cima daquele processo. Porque, às vezes, é um processo crítico, dá para usar inteligência artificial ali dentro daquele processo ou não, mas não gera valor para o negócio. Então, é como se eu tivesse... Eu tenho que ouvir primeiro qual é a principal dor dele, entender, mas eu tenho que enxergar valor. Monetário mesmo, financeiro, números. Eu tenho que entender assim, cara, quanto que você demora para fazer isso? Quem é a pessoa que faz? Quanto custa ela? Quanto tempo ela leva para fazer isso? E uma observação. Por exemplo, se a empresa ela tem ali... Ela trabalha com 7, 8 softwares, né? Com planilhas, com N coisas. Dá para integrar tudo isso no Advice Tech? Vocês conseguem fazer? Bom, o Advice Tech, ele não é um sistema, né? É uma forma de prestação de serviço construída com um quantitativo muito bem definido que acarreta em uma precificação de planos mensal. Dependendo do quantitativo de sistemas que a pessoa tenha, acaba ela escolhendo um determinado plano, né, que ela tenha que escolher devido à quantidade de sistemas que ela tenha e a rotina. Tá, entendi. Exato, porque assim, se eu pego hoje, por exemplo, uma empresa de pequeno porte, ela já tem WhatsApp, já tem um e-mail, já tem uma série de outras coisas. Ela só não tem integração entre esses dados. Ela tem esses dados muito soltos, né? Exato. O Advisor já tem um papel importante. Se eu não conseguir fechar a tríade de todos os produtos que são ofertados no Advisor, não faz sentido eu oferecer o Advisor, né? Sim. Se eu não conseguir entregar para ela dashboard, landing page, automação, inteligência artificial e uma microaplicação em toda a minha jornada, não faz sentido ela já contratar o Advisor. Agora sim, se eu tenho uma pequena empresa, eu tenho uma planilha, eu tenho um WhatsApp, eu tenho ali um site, eu quero fazer essa integração, existe alguns planos, né? Sim. Mas eu posso... Denis, eu tenho mais algo para implementar. Então, é atualizado? A gente consegue atualizar em cima desses planos? Todos os serviços que estão dentro do Advisor, eles já são itens do portfólio da Tecnovix. Nós só empacotamos, né, para que fizesse sentido com um custo mais atrativo, claro, para que o cliente conseguisse enxergar valor sem contratar um serviço de alto ticket, né? Uhum. Então, ou seja, com o mesmo valor que ele paga, às vezes, um social media, ele tem um Advisor Tech. Certo. Com o mesmo valor que ele paga, ou às vezes até menos que uma empresa de marketing, ele tem um Advisor Tech. E ele paga o mesmo valor que uma empresa de advocacia e ele tem um Advisor Tech, dependendo do valor. Então, ou seja, cada um desses players que eu citei aqui agora tem um benefício e um resultado que tem que gerar dentro do negócio dele. A diferença é que nós temos uma metodologia própria, um framework de trabalho, inclusive, que é a metodologia 4Ds, né, que você conhece, sim, que
que tem uma meta e métricas muito bem definidas da entrada do cliente e das entregas que são feitas. Ao ponto de que existe um quantitativo, existe uma medição. Não é o cliente que chega lá e diz, eu quero tal coisa. É nós que determinamos. Já houve algum caso assim, né? Em uma entrevista, uma reunião, né? Algum cliente resistir àquela metodologia, falando, não acredito, não acredito na IA, não acredito na forma de automação. Já aconteceu? Cite algum caso assim que a gente... Não, acontece com frequência. Isso é algo que, por incrível que pareça, é uma resistência comum para os empresários mais tradicionais, que já passam aí, que já têm empresas há mais de 20 anos, talvez, 25, empresas mais consolidadas, antigas, e agora eles estão ouvindo falar sobre isso e já deixam claro na primeira reunião. Eles são claros. Algo que eu escuto muito de algumas pessoas, né? Eu não acredito nisso, ponto. Né, algumas pessoas falam assim, ou você acompanha o processo ou você fica para trás. Qual que é a sua visão de acordo com esse processo? Cara, e é onde que tá acontecendo. Esses caras só vieram dizer que não acredita porque eles estão buscando acompanhar. Ponto. Existem só duas formas. Provavelmente hoje. O concorrente dele já tá usando e ele tá vendo, né? Tá vendo que tá tendo um retorno maior, que eu falo, não financeiro, mas um retorno maior, assim, de processo na empresa dele. E ele entendeu, ele escutou, então ele vai atrás da empresa que tá com essa parte de tecnologia, tá cuidando da parte de tecnologia da empresa dele. Hoje é isso. Hoje só tem duas formas, José, de acompanhar. Ou você trabalha mais para acompanhar quem trabalha menos e usa mais tecnologia. Sim. Entendeu? Ou seja, faz sentido. Se hoje você tá saindo, sei lá, 9, 10 horas da noite, porque você tá preenchendo um monte de sistema, abrindo um monte de ferramenta, e o cara que tá saindo o horário que ele quer, porque existe uma ferramenta, existe uma automação, existe IA que tá fazendo aquilo por ele tá tentando recompensar esse equilíbrio do tempo. Isso 24 horas. 24 horas. 24 horas. Então, ou seja, existem essas duas maneiras. Só que chega um momento da vida desse empreendedor que ele também transfere essa mesma carga para a tua equipe. E aí ele começa a perceber, né, o turnover ali, a rotatividade, a equipe começa a falar, putz, eu tô trabalhando demais e tal, e tarará, e ele não investe em tecnologia. Isso é uma coisa muito forte na empresa e acaba... E aí entra na cultura da equipe, aí você vê... Desmotiva demais, né? Desmotiva. E aí você vai ver que o problema tá em cima, óbvio. Sim. Que não acredita. E fala, não, meu CRM é o WhatsApp, enfim... Eu tenho 10 janelas aqui, minha equipe olha, meu controle de lead é aqui o WhatsApp, eu tenho que conferir a entrada e tal. Enfim, nada contra. É uma das ferramentas, mas temos formas mais simples. Mais simples, Temos mais formas. Mas é porque eu não acredito. Ok. Mas quem acredita acaba tendo uma performance melhor por uma economia de tempo. Porque hoje uma empresa, por muito tempo, você que é empreendedor, acho que é importante ouvir isso. Por muito tempo, nós tínhamos um fator... como o produto ser um grande atrativo de compra. E dentro do produto a gente sempre falava assim, eu não preciso... ele compra porque ele precisa de mim. Ele precisa do meu produto. A concorrência, mercado, a forma de fazer seu produto começou a ser copiado. Normal. As pessoas, né? A evolução. O jeito natural das coisas. Você faz, daqui a pouco tem outro... eu tô fazendo igual. E aí... Quem há 10, 15, 20 anos atrás tinha essa metodologia, hoje já não mais funciona. Então, quando esses empreendedores que têm essa concepção de que não precisa, porque ele sabe que o cliente tem que comprar dele, ele não entendeu que as gerações também mudam. Ele não entendeu, como aquela cliente que a gente conversou aquela vez, que... Como o Nubank, né, por exemplo, não estava olhando para a geração atual dos grandes bancos, estava olhando para a próxima geração, estava tentando ver a perpetuidade do negócio. Então, quando eu sento com esse empreendedor, normalmente tradicionalista, a primeira pergunta que eu faço, Josi, você vai deixar sua empresa para quem? Aí ele fala, meu filho, tal... Beleza. É porque geralmente são pessoas que são... Você vai continuar a empresa, tem um plano sucessório, e ele fala assim... Tá, e você acha que você vai continuar vendendo para o mesmo cliente sempre? Você acha que seus clientes novos, você já está vendendo para ele? Você conhece o perfil do seu cliente? Ele, sim, mas você acha que ele também não vai deixar de existir em algum momento? E os novos clientes
que já tem concepções diferentes, você já está vendendo para ele. Querem coisas mais rápidas e mais ágeis. Mais ágeis, mais rápidas, mais simples. Então, hoje, esse jogo empreendedor, é importante você entender que se você não tem uma flexibilidade para atender, obviamente, um perfil da sua carteira de cliente que é tradicionalista, que pensa assim, ok, daquele jeito funciona, tal, mas já tem uma outra parcela da sua carteira de cliente que não quer esperar 8 horas da manhã para você dar uma resposta que uma inteligência artificial pode dar 2 da manhã. Entendeu? Para fazer um agendamento, para marcar uma consulta, para fazer uma série de outras ferramentas que às vezes as pessoas são imediatistas. Ela quer ali, ela só tem tempo 2 horas da manhã para fazer isso. Ela não quer falar com uma secretária às 8 da manhã, a partir do momento que você quer que seja esse momento. Você tem que dar as 2 disponibilidades, até para fazer um handoff, para transferência de uma IA para um humano. Você precisa saber que hoje tem um grupo de pessoas que já pensam diferente. E isso é muito comum. Hoje em dia você vê muitas pessoas até usando, né, chatbot, né, por exemplo, para marcar uma consulta que seja. Perfeito, simples. Não precisar aguardar o dia seguinte para ligar na clínica, né? Exato. Que ali você consegue integrar a agenda do seu médico junto com a inteligência. Então, quando você tem essa resposta direta, ela já vai te dar os dias e os horários disponíveis. Exato. Então, agiliza muito para a empresa. Exato. Então, assim, são coisas que eu falo que as pessoas não conseguem perceber. Sobre até um detalhe sobre relacionamento. Então vou demitir minha secretária e tal, botar tudo e cara. Mas calma aí, vamos lá. Agora vamos pensar no relacionamento do cliente, igual você trouxe. Por que você não pega ela, faz uma carta para os seus clientes? Manda ela escrever uma carta a punho, assina, vai lá, entrega para o teu cliente. Muda a função. Sim. Pensa no cliente, manda ela entender um pouco mais e ir atrás do seu cliente. Conhecer o cliente, visitar o cliente, entender as necessidades, sentar mais com o cliente para conversar com o cliente, dar o afeto. Eu acho que a inteligência artificial, óbvio, não vai conseguir fazer isso. Isso que a gente está fazendo aqui próximo. Porque ela é artificial. Então, por que você não troca as cadeiras? Então, isso... entendeu, José? Eu vejo que a conta não fecha se você não pensar dessa forma. Então, o empreendedor que tem esse preconceito, né? Ele vai continuar, o negócio dele vai continuar, não vai parar, só que ele vai trabalhar mais, né? Ou vai colocar a equipe dele para trabalhar mais. Obviamente, automaticamente ele vai perder margem normal, né? E não ser competitivo. Nada contra. Várias empresas estão assim hoje. Né, você acha assim, por exemplo, essas empresas, né, 20, 30 anos, que já são bem consolidadas, né, hoje em dia não prospectam mais lead, automaticamente são indicações, né? Sim. Você acha que com essa revolução, né, com toda essa integração, com toda essa inteligência, vai chegar um momento em que essa grande empresa vai ficar um pouco para trás, assim, em questão de... surgiu uma nova empresa que faz marketing igual a X, né? Mas a Y automatizou tudo. Ela me entrega um projeto que duraria um mês, entrega em uma semana. Você acha que essa grande empresa, no futuro, ela sentirá, assim, um forte impacto negativo para ela? José, isso já está acontecendo hoje, né? A transição de carteira de clientes. As grandes Big Techs já entenderam esse recado, no Vale do Silício, inclusive. A transformação digital dos softwares, que as pessoas... a nova bolha é o SaaS, e todo mundo contrata SaaS, vão fazer investimentos, startup SaaS de grandes empresas. Elas já entenderam o jogo e falaram, opa, agora não tem mais mercado para nós, os grandes. Entendi. Então, os grandes, com certeza, vão ter que se fracionar. Eles vão ter que entender as particularidades e ser menor. Esse é o primeiro jogo, que já está acontecendo. Já está acontecendo, né? Então, ou seja, ou eles compram as empresas menores, ninguém sabe que eles estão ali, você está ali com capital investido naquelas empresas, ou até mesmo eles entendem que eles precisam entender o perfil do cliente deles e fazer uma transformação digital, normal. O problema aqui não é ser grande, o problema é você ter a mentalidade pequena para o seu tamanho. Entendeu? É isso que às vezes, né? Porque a gente tem empresas tradicionais que cresceram por conta da necessidade do consumo.
entendeu? E agora nós não estamos mais vivendo esse mesmo momento de compra. Não é mais pela necessidade do consumo. Agora é pela prática, é pelo engajamento, é pelo relacionamento, é por uma série de fatores que muda. A carteira vai mudando de novo. Vai mudando automático. Então, essa transição, ela começou já a acontecer agora. Então, se ela não enxergar que isso vai ser uma coisa que ela precisa fazer agora... E que será benéfica para a empresa dela... ela vai ter um impacto muito grande lá na frente. E assim, não é para ela fazer uma transição, porque a gente tem empresas grandes na nossa carteira de clientes que faturam, né, centenas de milhões. Só que a transição lá não é assim, mudei tudo. Não, é uma área pequena. Entendeu? Que começa a atender já aquele novo modelo de negócio, aquela nova situação, outro time, outra ideia, outra cultura, e aí vai fazendo uma transição parcial. Entendeu? Então, eu vejo dessa forma. Não é essa experiência do executivo que lidera a empresa determina muito o sucesso para onde ela está indo. Perfeito, cara. Eu gostei das explicações, né? E até o contexto um pouco do dia a dia da empresa, né? Quando a gente fala muito desse contato que a gente tem com o nosso cliente, né? E as pessoas vão na primeira reunião e tentam uma segunda reunião ali para que você leve mais clareza para eles. Então, verdade. Sair do papel e agora para... Aí acho que aí para chegar nessa parte, o que eu tenho de mensagem para você, aonde o Adenis entra. E é onde está o meu propósito. E que é onde eu falo isso com todos os desenvolvedores que eu conheço, inclusive. Eu já fui, né, um desenvolvedor, hoje não sou mais. Hoje eu só experimento código. Mas o impacto que nós deixamos na vida das pessoas, através daquilo que a gente cria, ele é tão grande que não precisa mais de você estar lá para deixar aquilo que você acredita. Então, aquilo que eu criei há 10 anos, 15 anos, 20 anos atrás, desenvolvi muitas coisas já nessa vida, a minha maior felicidade é saber que tem coisas que rodam ainda até hoje, né, em operações que já compraram, venderam, enfim. E isso é a maior gratidão. Porque lá na frente, quando o seu telefone toca e a pessoa fala seu nome e sabe que aquele programa ou aquilo que você fez no negócio dela, é isso que eu falo. O seu produto de consumo do seu cliente, ele é eterno. Então, olha, como eu for fazer igual uma empresa que vende no mercado imobiliário, né? É como se eu comprasse um apartamento que eu vou morar o resto da minha vida ali dentro. A Tecnovix, ela cria o produto focado nisso. Porque eu sei que eu não consigo atender, eu não consigo escalar, eu não consigo estar em todos os lugares, eu não consigo, além daquele momento importante ali naquela conversa, depois daquilo é só uma lembrança daquilo que eu trouxe para ele como importância. Porque depois lá na frente, a cada momento, cada transação, a cada rotina que está sendo automatizada, está usando inteligência artificial, lá na frente, quando eu sentar na cadeira com ele, ele vai lembrar. E lembra, eu tenho muitos clientes que só sentam comigo hoje por coisas que eu fiz há 10, 15 anos lá atrás. E não esquecem de mim. Legal, bacana. Legal. Josi, obrigado. Você que está aí junto com a gente até agora. Mais uma vez, é uma honra poder compartilhar, como você viu aí, os nossos bastidores, ajudar você também, que é empresário, e também mostrar para vocês como nós aqui da Tecnovix construímos as ideias, construímos os negócios, porque nós somos realmente um sócio praticamente da sua empresa, né? A gente acredita tanto nela que às vezes a gente acredita mais que você mesmo. Muitos clientes falam assim, cara, você acredita tanto no meu negócio que eu estava para fechar e eu não fechei. Já tive casos assim. Eu estava quebrando e não quebrei. Porque você falou coisas que são importantes para o meu negócio. Clareou, né? Clareou. Então, assim, eu espero que você que esteja aqui comigo consiga também compartilhar um pouco do seu negócio aí nos comentários. Eu acredito que tem muitos players importantes no mercado para você consumir conteúdo, mas aqui é a nossa casa. Então, se sinta à vontade. Aqui é a nossa realidade, a nossa história.
e vamos aqui criar muitas coisas juntos e nós precisamos de vocês como clientes, como amigos. Muitos laços, né? Muitos laços. Então, o relacionamento com você aqui é mais uma ponte para mostrar o que a Tecnovix está fazendo para o seu negócio. Um grande abraço. Obrigado. Josi, pela sua presença aí também. Prazer meu, tá? Valeu. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau. Até o próximo episódio.